Graça e paz, irmãos. Irmãos, tem alguém cooperando conosco pela primeira vez hoje? Dá um sinal com a mão. Tem alguém pela primeira vez? Segunda? Não tem ninguém? Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós, como nosso pastor já disse aqui, nós estamos nessa conferência ajustando aí esses dias com esses temas, e sempre quando fala sobre ajuste, fala sobre melhorar, né? Melhorar, é que alguma coisa não está bom e também não está a um ponto de que não presta mais para nada, né? Mas que dá para melhorar, né? Na empresa, eu trabalho numa empresa, numa linha de produção, e temos até um código lá, que é de parada. O pastor Davi também trabalhou durante um tempo em indústria, que é ajuste, né? É um código que fala lá, regulagem e ajuste. E é ajuste mesmo, porque de repente está saindo lá as embalagens, o produto, e não está atendendo, né, a qualidade que é exigido da empresa. Então, necessário acionar a área técnica, e eles vão lá e vai fazer o ajuste, né? Aí eles entram lá com o conhecimento técnico, arruma, faz o conserto, aí você analisa o produto novamente, está tudo bom, ficou bom agora, o alinhamento está bom, e então está certo. Então, e na nossa vida espiritual também se faz necessário alguns ajustes, né? Alguns ajustes para nós melhorarmos. Mas estamos servindo a Deus? Sim, estamos, mas dá para melhorar. Então, esse servir, nosso pastor até deu exemplo aqui, dá um copo de água, e vem muito a isso mesmo. Você está no restaurante, chega um garçom lá, ele vai servir você. E é tão bom, né? Você levanta o dedo lá, tem uns lugares que tem umas sinetas, outros lugares tem um botãozinho lá, você aperta, acende lá, o garçom vai lá e você faz o pedido, ele traz a mesa, né? Aí você acaba a sua refeição, você não precisa se preocupar em recolher aqueles talheres, né, de lavar aquela louça. Se você foi numa churrascaria, aquele prato com gordura, e, né, enfim, talvez sujou lá aquele guardanapo, aquele negócio que você usa lá. E, se bem que os restaurantes que eu vou não tem isso não, tá? Mas eu já vi que alguns lugares tem. Então você não precisa se preocupar com isso, porque alguém ali está te servindo, né? Está te servindo. E então nos remete a esta questão aí de servir, esse prestar serviço, ser útil, né? Fornecer algo para alguém. E no sentido espiritual, esse nosso servir, ele nos remete a colocar à disposição do próximo e de Deus, né? Porque nós, como cristãos, a Bíblia nos ensina a levar a carga um dos outros, né? A estender a mão, a ajudar. Uma vez eu disse e vem a calhar com esse tema, que nós somos prontos para perguntar, para as pessoas se está tudo bem, né? Mas muitas vezes nós não queremos saber da vida dela, né? Mas nós perguntamos, né? Até na mensagem, você manda um bom dia, boa tarde, você pergunta tudo bem, né? Você espera, e é um clichê a pessoa responder, estou bem, né? E vocês? Mas há momentos, já aconteceu comigo, das pessoas falarem assim, olha, não tá bem não, né? Eu não está bem, eu estou precisando de ajuda, né? E aí? E nós temos que estar dispostos a estender a mão, a servir, a ajudar. Então nós estamos aqui para servir a Deus, oferecendo, né, nosso tempo, nosso dom, os nossos recursos,
para aliviar necessidades de acordo com valores, né? De acordo com amor. Hoje até no nosso grupo da igreja veio um convite para esse culto, e lá na mensagem estava dizendo que o nosso servir vai um pouco além do fazer, né? Mas é viver, né? Viver segundo a vontade de Cristo. E eu pedi para Deus uma palavra, né, no tocante a esse tema, e vou compartilhar com os irmãos, né, depois dessa introdução. E nós vamos ler uns versículos da palavra de Deus e procurar entender, né, aqui concluindo essa introdução, que esse nosso servir ele deve ser muito mais que uma tarefa, né? Você foi designado para fazer algo, você vai lá e executa, né? Mandou eu fazer e eu fiz, mas entender que é um chamado, que há um propósito naquilo lá, que você está fazendo para o reino de Deus, né? Você está fazendo, né, para a obra do Senhor, e não só ter como uma tarefa, porque isso aí vai soar como um fardo, como uma coisa pesada, né? Mas quando você entende como um chamado de Deus, você vai fazer com amor, né? E nós queremos levar esse ensino nesse sentido aqui esta noite. Nós vamos ver nesses primeiros versículos que nós vamos ler, que o pastor até citou aqui, que muita gente quer o púlpito, né? Mas entendermos à luz da palavra de Deus que o maior no reino de Deus, né, o maior à luz da palavra, mas o maior a gente sabe que é Deus, é o Senhor Jesus, mas o maior na questão de serviço, ele é servo de todos. Então a escada é o contrário, assim como eu disse no ensinamento, quando nós falamos do batismo, a santificação é uma escada, né, que vai levando para cima. Quanto mais você se santifica, mais próximo de Deus estamos. Mas no trabalho, no ministério, a escada desce, é para baixo, né, porque você vai servir, né? Então imagina, o pastor nos serve e nós servirmos, aí a pessoa que você serve a outro, que serve a outro, então até chegar lá daquelas pessoas que estão vindo, que estão chegando agora. Esse é o que está na mesa lá, sabe? Está chegando as coisas ali, ele está fazendo os pedidos, as vontades estão sendo atendidas, mas com o passar do momento que ele entra nesse propósito também de servir, entendendo o chamado, ele começa agora também, né, a executar, né? Mas aí ele vai subindo, não, ele vai descendo, porque ele vai servindo, né? Amém? E então alinhar, né, esse nosso servir realmente aí com a nossa vida, né, nosso servir com a vontade de Cristo. E já deixando aqui uma palavra, uma frase, então servir não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação. Eu vou lá, né, porque o pastor chamou, porque o pastor mandou, porque o líder pediu, né? Então não entenda como uma obrigação, tá? Mas sim como um privilégio que foi alcançado, que nós alcançamos pela graça do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos deu. Então, servir não é obrigação, é privilégio daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, tá? Não é uma obrigação, mas um privilégio. E nós ouvimos ontem aqui testemunho maravilhoso, que nós louvamos a Deus. E hoje eu fiquei tão feliz, até nem comentei com a Elda, até porque eu cheguei tarde, a Elda também chegou tarde, nós compartilhamos hoje, né, esse testemunho. Tamanha foi a minha alegria com a pessoa que trabalha comigo lá, que foi mãe também há pouco tempo, e Deus cumpriu um propósito na sua vida, e é assim, né, nós vamos semeando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vem, né? Quando você se dispõe a servir, né, Deus, Ele honra a sua vida, Ele honra a sua fé. Então, o primeiro item, irmãos, é servir a Deus com o coração, tá? O texto
Até nós vamos ler primeiro aqui, eu falei e acabei não lendo, mas é Mateus capítulo 20, versículo 26, o versículo 26 e o 28, ele nos diz assim, não será assim entre vós, ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deve servir os demais. Então veja que quem quer ser importante, ele vai ser servo. O reino de Deus é dessa forma. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. E dar a sua vida como único resgate, ou seja, só Ele, né, é quem pagou o preço por nosso resgate aqui neste mundo. Então, voltando aqui, servir a Deus com o coração. Colossenses capítulo 3, o versículo 23, ele diz lá, tudo o que nós formos fazer, nós devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Entender que o nosso serviço, o nosso servir, né, deve ser de coração, como para o Senhor. E isso se aplica, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, seja na área secular, seja na família, e principalmente na igreja, no reino de Deus. Porque quando você tem, né, a sua vida espiritual bem arraigado, o seu pé calcado na presença do Senhor, no Evangelho, vivendo a palavra do Senhor, você é crente, você é cristão em todos os lugares. Então você não negocia, né, os seus valores. Então tudo que você faz, independente se as pessoas estão vendo ou não, se o seu gestor está vendo, né, se o seu chefe está vendo, o seu patrão está vendo, né, se o seu superior, você vai fazer o seu trabalho com excelência, porque você vai fazer o melhor, né, e não por buscando ali uma promoção, né, aquele esforço, não, mas porque você vai fazer aquilo lá, porque você serve a Deus. Então tudo que você faz como se o Senhor estivesse fazendo, e faz o seu melhor, né, faz o seu melhor. Você busca aquele trabalho com excelência. E é bem verdade que, como nós já ouvimos também aqui pelo pastor, você semeia, você vai colher, né? É a lei do retorno. E na obra do Senhor, mais ainda, fazer com coração, né? Não como para agradar homem, porque eu vou fazer lá porque eu vou ficar bem com o meu líder, com o meu pastor, com o meu dirigente, né? Ou não, você está fazendo, né, para Deus, para o Senhor. Então, o verdadeiro servir, ele nasce da motivação correta, ele deve nascer da motivação correta, que é agradar a Deus. Então, quando fala aqui que temos que servir, né, fazer as coisas como que o Senhor estivesse fazendo e não a homens, então o primeiro motivo é agradar a Deus, né? E não agradar o homem. Então, se você busca agradar a Deus, agora é óbvio, irmãos, que se você faz um negócio ou algo para agradar a Deus, né, se Deus se agrada da sua vida, é bem verdade que os seres humanos, eles vão ver e vai falar assim, puxa, aquela pessoa faz um trabalho com excelência, né? Ela faz um trabalho com excelência. E por quê? Porque você prioriza primeiro o reino de Deus, você busca primeiro agradar e servir de todo o seu coração a Deus. Então, quem serve a homens, ele busca aplauso, né? Busca reconhecimento. Ele quer reconhecimento, porque ele serve a homem. Mas quem serve a Deus, ele busca, irmãos, é uma recompensa eterna. Veja a diferença. Quem serve a homens, busca aplauso, né? Quer pedestal, quer holofote, né? Quer estar em evidência, quer se aparecer. Não, eu estou bem com o meu gestor, eu estou bem com o meu pastor, eu estou bem com o meu líder, né? Está tudo bem. Ele busca aplauso, reconhecimento. Mas quem serve a Deus, ele busca uma recompensa
eterna, porque Ele faz aquilo lá para garantir a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E nada abala, né? Não abala, porque pode ser como o nosso irmão Gustavo leu aqui, que agradece até pelas tempestades que vêm, porque vem, né, Gustavo? Nós não queremos, eu não oro dessa forma. Não, eu não oro. Não sei se tem alguém que ora. Ô Senhor, manda um ventinho aí que está muito calmo aí. Imagina, eu não quero nem saber, né? Eu quero a calmaria. Mas vem, né? É inevitável, ela vai vir, né? Nós falamos aqui domingo, nós queríamos ouvir somente notícias boas, né? Queríamos só ouvir notícias boas. Abrir o celular, a caixa de e-mail, né? Ou uma conversa ali, vinha só, né? Mas, irmãos, tem hora que é cada bordoada que você, né? Você fala assim, gente, mas e agora? Porém, né? Você serve a Deus, o seu pé, a sua vida está, né? Buscando recompensas eternas. Então aquilo lá, ele pode até dar uma balançada, mas não vai abalar, né? Não vai abalar. A casa, o vento vai bater, como diz o ensino da palavra do Senhor, mas a casa não vai cair, né? Você não vai estar imune de sofrer a tempestade, os vendavais, né? As pauladas, as pancadas. Não, você não vai estar isento disso aí. Porém, você vai estar preparado para resistir, tá? Você vai estar preparado para resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, né? Servir a Deus com o coração, né? Não buscando aplausos de homens, mas sim uma recompensa eterna. O segundo item, servir a Deus com humildade. Servir a Deus com humildade. Jesus, ele dá um exemplo de humildade em João capítulo 13, versículo 14 e o 15, quando ele lava os pés dos discípulos, né? E disse, vocês também devem lavar os pés um dos outros. É lógico que nós não vamos aqui, irmãos, sair um lavando o pé um do outro, mas ele fala isso no sentido de servir. Mas Jesus não, Jesus lavou realmente. Agora você imagine o mestre, né? O mestre, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, né? O desejado das nações, como nós vemos na referência em toda a Bíblia Sagrada, ele está ali e ele lava os pés dos discípulos, né? Com a toalha amarrada na sua cintura. E nós, muitas vezes, nós não queremos, como o pastor disse, servir um copo de água. Achamos muito, né? Uma vez na igreja, eu estava servindo ao pastor, um pastor novo que assumiu o trabalho, e eu não pedi, mas eu era o segundo coordenador dos jovens. Aí ele veio, esse pastor foi e me colocou, falou assim, irmão Dorival, você vai ser o primeiro. Ele mudou, né? Não lembro se ele mudou, não lembro na época que aconteceu, mas enfim, ele foi e me colocou como o primeiro. Não, mito, na época eu não estava como coordenador, então tinha o primeiro e tinha o segundo. Sou o segundo, eu vou ser o primeiro. Só que no reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma, né? Aí tem a questão da pessoa, do chamado, né? Do que Deus tocou no coração lá do líder. Mas eu não sabia, eu sinceramente eu não sabia, fiquei sabendo ali na hora. E ele ficou bravo. Não, segundo eu não quero. No púlpito, irmãos, assim, no púlpito não, ele tocava bateria, nada contra os bateristas, né? Meu Paulo, nada contra. Não, segundo eu não quero. Aí o pastor falou assim, não, se você não tem capacidade para ser segundo, muito menos primeiro, porque não tem humildade, né? Não tem humildade de reconhecer que há uma pessoa ali no momento mais preparado que ele. Não quer dizer que um dia ele não viesse a ser ali o primeiro. E a pessoa não se deixa,
né, ser usado por Deus, ser lapidado, ser trabalhado, ser forjado, né, na igreja, que ensina e nos ensina muito. Essa pessoa, depois que ela foi no mercado de trabalho, ela passou num concurso de segurança pública, foi trabalhar em São Paulo, PM, né? Foi trabalhar como PM em São Paulo, depois veio para cá, mas não demorou muito, irmãos, ele foi exonerado do cargo, né? Por quê? Porque estava fazendo algo ali que não condizia com a palavra de Deus, algo errado. Não vou relatar, não vem o caso de contar o que aconteceu, mas então veja, se ele tivesse, né, tido a humildade, quando na igreja, servindo a Deus, de ser forjado no evangelho, né, da subserviência, e né, poderia ter uma vida próspera na sua vida secular, porque Deus aí honrar a sua vida. No semear dele, teria sido um semear melhor. Então nós vemos que esse servir com humildade, ele é descer, é se colocar à disposição, é imitar a Cristo. Filipenses, né, capítulo 2, versículos 5 a 11, fala lá, resumindo aqui para os irmãos, fala que Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se, né? Cristo era Deus, né? Ele era Deus, né? João 1:1 fala, né, que ele era Deus, mas ele humilhou-se, tomando a forma de homem, sendo-se semelhante a homem, né? E foi ali crucificado, foi morto, né? Nós vemos que ele lava os pés dos discípulos. Então ele se humilha, toma essa forma, ele esvazia-se da sua glória, e para ser, irmãos, ali maltratado quando da sua crucificação. Então ter essa humildade. Agora, é bem verdade também que quando falamos aqui de humildade, fazendo uma colocação, uma aplicação, como eu disse aqui, é descer, é se colocar à disposição, é imitar Cristo, é você reconhecer que Deus está no controle da sua vida. Não você querer, porque de repente, irmãos, a gente é assim, né? Você ora a Deus, pede para Deus fazer a sua vontade, mas aí depois você fala assim, Jesus, mas o Senhor sabe que eu quero. Então quer dizer, né, você está querendo aquilo lá. Eu já vi pessoas, irmãos, e eu tenho conversado isso muito em casa com minha família, inclusive esses dias nós falamos sobre isso, até a Fernanda estava lá com a gente, e as pessoas, elas estão assim, elas tomam as decisões, né, e depois falam assim, não, eu estou indo, e dá até aquele pombo, sabe, pombo, aquela estufada assim, não, Deus mandou eu ir, né, é a vontade de Deus. Agora, eu já falei isso aqui um tempo atrás, agora quem sou eu, né, um mero mortal, para questionar alguém que está dizendo algo que é a vontade de Deus? A Deus, né? Falei, Deus, eu estou indo, me ajuda, mas, irmãos, aí falar que é a vontade de Deus, porque aí não dá certo, né? Aí torna a voltar e não a de Deus, porque quando vivemos, servirmos a Deus com esta humildade, nós reconhecemos que Deus, Ele está no controle da nossa vida. Mas é difícil saber a vontade de Deus. Eu digo para você que não é difícil, tá? Então, o maior exemplo de servir foi dado, veja bem, o maior exemplo de servir foi dado por quem tinha toda a autoridade, Jesus, né? Jesus tinha toda a autoridade, mas Ele deu o maior exemplo de servir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que têm dificuldade, né, de servir, de ajudar, né? Tem muita dificuldade. Ela não esse servir. E
o terceiro, servir com amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz que nós, né, fomos chamados para a liberdade. Porém, não usarmos essa liberdade para dar ocasião à carne, né, mas antes servir uns aos outros mediante ao amor. E nós vemos que Jesus, ele dá exemplo de amor no capítulo 13 de João que nós lemos, quando, de uma maneira completa, né, podemos dizer absoluta, isso completa ali com João capítulo 3, versículo 6, que Deus testemunhando acerca de Jesus, dizendo assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse grande amor pela humanidade. Então, se Deus teve esse tão grande amor para conosco, por que nós não amarmos, né, os nossos irmãos? Por que nós não perdoarmos os nossos irmãos? Nós ouvimos aqui também a Duda sobre isso. Por que nós não fazemos isso? Ah, mas a pessoa não merece o meu amor, ela não merece o seu perdão. Tá, mas quem diz que para você amar, ela tem que merecer, né? O amor é escolha, você escolhe amar. Sabe por que você escolhe amar? Porque a Bíblia nos orienta que nós devemos amar até os nossos inimigos. Agora, quem vai querer amar o inimigo? Ninguém. Você quer mais que ele se exploda, né? Quer que ele, né, venha a óbito. Mas a Bíblia fala que você tem que amar. E a Bíblia diz, mas se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas é fácil isso, irmãos? Não é, né? Não é fácil, não vou falar que é fácil. A vontade que dá é de você, sabe, né? A vontade é essa, né? E já aconteceu isso com você, irmão Dorival, já aconteceu. Eu estava um dia trabalhando e já há um bom tempo, já muito mais velho do que um menino mesmo. Ele tem idade para ser meu filho, esse rapaz. Ele tem idade para ser meu filho. E eu fazendo um serviço ali, e que domino, com toda a humildade, vamos falar assim, mas que domino com maestria naquilo lá. É lógico que a gente sempre tem alguma coisa para fazer, mas tem coisa que faz tanto tempo, né, William, que você faz ali, a gente costuma dizer que faz de olho fechado aqui lá. Aí eu fui fazer um ajuste lá, não mexe aí não. Eu falei, o que você falou aí? Né? Ele falou assim, não, você tá sai. Emocionado, mas assim, parece que o corpo, ele alivia, assim, sabe? Dá aquela aliviada. E eu estava lá pedindo perdão para ele. Falei, você me perdoa, não dá o direito, né? Eu não tenho o direito de falar assim com você. Como cristão, eu errei, eu pequei, eu peço perdão para você, né? Isso não vai se repetir. E ele aceitou o meu perdão, a minha desculpa. E temos uma convivência hoje pacífica, muito boa, né? Muito boa. Mas se eu não tivesse feito isso, ia ficar aquele negócio. Aí lembra que eu falei um tempo atrás aqui, ontem nós ouvimos
ia viajar, podia estar lá em Águas de Lindóia, pastor? Podia estar lá, num lugar bom, mas ia estar lembrando do personagem lá, do cidadão. Então esse nosso servir, irmãos, ele vai ser, o servir com amor, ele vai ser o combustível nosso como cristão, né? Ele vai ser o nosso combustível, porque sem esse amor, o servir se torna pesado, né? Vai se tornar um fardo, mas quando você faz com amor, você serve o seu irmão com amor, você serve o reino, você serve a igreja com amor, né? Isso é um combustível para você, né? E jamais vai ser um fardo para a sua vida, jamais, né? Você vai sempre estar fazendo aquilo lá com prazer, porque servir, né? Só para nós gravarmos aqui, então servir sem amor é peso, tá? Servir sem amor é um peso, mas com amor é um prazer. Você vai ter prazer em ajudar e estender a sua mão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos concluindo, chegando ao final. Mas o quarto item. Então, vocês lembram aí? Primeiro, com o coração, com humildade, né? Com amor, e agora com perseverança. A primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Então, nenhum trabalho que nós fazemos para o Senhor, ele é vão. Nenhum trabalho é vão. Porque, irmãos, como eu disse, no reino de Deus, o servir é diferente. Eu ouvi uma pregação uma vez, que um irmão recebeu o pregador da noite, lá no estacionamento. Ele falou assim, não tinha lugar ali para ele colocar o carro. Falou assim: pastor, o senhor quer que eu estacione o carro do senhor? Ele falou: não, pode estacionar. Ele pegou o carro do irmão, foi lá, estacionou. Pastor, eu vou conduzir o senhor até o diácono, e o diácono vai conduzir você ao púlpito, né? O senhor aguarda só um minutinho aí. Aí foi lá rapidinho, colocou o carro dele ali. Eu vou deixar aqui, depois eu estaciono melhor ali, pastor, e aí que eu vou conduzir o senhor. Foi lá, conduziu aquele pastor, que era o pregador da noite, né? E até o diácono da igreja, veja bem, ele conduziu até o diácono. Aí o diácono pegou, com o pastor, veio e trouxe aquele pastor até o púlpito. E o pastor, o pregador, perguntou ao pastor da igreja quem era aquele irmão que recebeu lá na porta. Aí ele falou assim: aquele servo dos diáconos. Eu não sei se foi servo dos diáconos, mas é o segundo dos diáconos. É assim, ele servia aos diáconos. Lembra que eu falei da escada? Ele servia aos diáconos. Mas ele não servia ao diácono como servindo a pessoas, mas como servindo a Deus. Ele falou: mas ele é muito educado, né? Sim, ele é muito educado. Ele é juiz na cidade. Irmãos, ele era juiz na cidade. Ele, em termos de autoridade, ali naquela igreja, ele era a maior autoridade. Ali ele era maior do que todos ali. Mas no reino de Deus, ele estava servindo, né, aos diáconos. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, né? Então nada que fazemos, e eu conheço, irmãos, pessoas aqui na nossa cidade, que são pessoas são empresários, pessoas bem estruturadas, mas que na igreja estão ali servindo, né? Servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então, o trabalho não é vão no Senhor. Filipenses diz que para nós retermos firme a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não corri e nem trabalhei em vão. Então Paulo reforça que o trabalho, ele nunca será inútil,
Então não pense eu e você que o que nós fazemos na igreja talvez é um trabalho de menor expressão, que não tem utilidade. Não, tudo que fazemos é útil e muito útil, né, na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não pense que isso é inútil. Não, é útil para o reino do Senhor, para a obra do Senhor. Então o nosso serviço cristão, ele exige constância. Aí que vem a perseverança. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, né? É a cantina lá, ninguém quer cuidar, mas o resultado com o tempo virá. Então devemos ser perseverantes, sermos constantes naquilo que estamos fazendo, na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o resultado talvez não é imediato, porque a plantinha, né, quando você planta lá, eu já trabalhei com lavoura, você semeia, você está regando a terra, mas você não está vendo nada, mas você está regando, né? Você vai lá, eu ia lá pela manhã, e eu era criança, eu falava assim, gente, mas não é possível, pegava o regador, que não tinha sistema de irrigação, hoje tem, mas quando era canteira, tinha que pegar o regador e ia lá. E meu pai ainda falava assim, não, tem que jogar certinho aqui, senão você vai matar a sementinha que está aí. Você vai tirar ela fora, para não escorrer. E regava aquilo lá, e eu não via a semente ali, eu falava assim, mas não estou vendo nada aqui. E era um dia, né? Regava o segundo dia, e regava o terceiro dia, e você não via a semente ali. Aí quando um belo dia, depende a planta, você começava a ver a terra, né? Aquela florzinha ainda bem fraquinha, mas ela já estava querendo, empurrando a terra para cima, porque ela queria sair, ela queria nascer. Aí você começava a ver, aí nascia, é um fiozinho, né? É um fiozinho, você fala assim, gente, aqui se você der um sopro aqui mais forte naquele fiozinho, fazer isso aqui, quebra de tão frágil que é. E você continua regando, você continua cuidando. Então, é ser perseverante, é ser constante na obra do Senhor, entender que aquilo é útil. Aí aquilo lá começa a crescer, né? Ela começa a crescer, começa a tomar volume, e você continua cuidando. Quando você menos espera, aquilo lá forma, né? Forma um pé grande, uma árvore, e que vai dar frutos. Aí você vê aquilo lá, você fala assim, puxa vida, eu estou colhendo um fruto, né, daquela sementinha que eu semeei. Aí você vai lá, colhe aquele fruto. Quantas vezes eu ia colher na plantação de tomate, eu ia lá, meu pai falava assim, colhe os maduros, ou os de vez. Eu nem sei se esse termo é certo, mas é os que vai madurar ali com pouco tempo. Eu ia lá e colhia aqueles que estavam bom. O que está verde, não está bom ainda. Então assim é a nossa vida. Se você semeia na obra do Senhor, no reino de Deus, se você serve, você está semeando. Aí você vai começar a colher os frutos, mas tem fruto ainda que não está bom, mas vai chegar o tempo dele que vai estar bom para a colheita, e você vai começar a colher, mas aí a hora que acabar isso aí, você não tem mais nada para colher, não, porque você está sempre semeando, aí logo vem a outra lavoura, e você continua, e é um ciclo daquele que serve, daquele que semeia na obra do Senhor, aquele que serve a Deus com perseverança, aquele que é constante na obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora tem pessoas, irmãos, você conhece, né? Talvez se eu perguntar aqui, talvez todos ou quase todos vai conhecer pessoas assim, que quando o calo apertou, né, ele corre para a igreja. Aí ele quer, irmãos, aí ele quer fazer tudo sozinho. Aí você fala assim, não, irmão, espera aí, tem mais irmão lá que quer trabalhar também, calma aí, né? Ele tem uma carreta olha eu até pensando, tem uma carreta de cimento lá, embora que ninguém compre uma carreta de cimento, né, porque o cimento em pedra, mas tem uma carreta de cimento lá, e tem 5 pessoas, não pode deixar com esse carrego sozinho, não. Por quê? Porque ele está querendo algo, né? Aí é imediatista, né? Mas ele não é perseverante.
Agora, aquele que é perseverante, ele faz, é o trabalho do gado, é um passo de cada vez, é o trabalho de formiguinha, né? Ele vai fazendo, ele vai semeando, e no tempo certo, Deus vai abençoando, Deus vai honrando a vida dele. Aí a pessoa olha e fala assim, puxa, mas aquele irmão lá, mas ele conseguiu, sim, ele conseguiu, né? Deus honrou a vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que você está evangelizando, convidando para vir, não vem na igreja. Mas quando aí acontece algo, ou a enfermidade, alguma coisa, aí ele corre, ele pede oração, ele quer fazer campanha, ele vem para a igreja, ele vem à frente, ele pede oração para o pastor, ele pede oração para você, ele pede, né? E Deus muitas vezes honra, Deus abençoa, aí depois não volta mais, alguns permanecem, louvado seja o nome do Senhor, e esses são os que são salvos, que recebem a salvação. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, mas vamos concluir aqui primeiro da perseverança, e deixar uma frase aqui para vocês, diz assim, olha só, que interessante, eu falei, embora eu já falei aqui da colheita aqui, tá? Mas o servir fiel hoje, né? O servir fiel hoje, é a colheita abundante amanhã. Irmão, mas não é amanhã não, tá? É assim, amanhã é força de expressão. Mas o servir fiel hoje é a colheita certa mais para frente, porque Deus é fiel na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E o último é servir a Deus com alegria, tá? Servir a Deus com alegria. Como eu disse lá no início, não é fazer, eu vou lá porque o fulano pediu, porque ciclano pediu, não, mas com alegria. O Salmo 100, o versículo 2 diz assim, servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Mas não é assim, irmão. Também você chega aqui, né? Já batendo palma, já dançando, né? Eu estou servindo a Deus. Não é, vocês estão me entendendo, né? Mas não é com aquele coração rancoroso, né? Nervoso. A pessoa e percebe, irmãos. A igreja acaba percebendo, fala assim, puxa, mas a pessoa parece estar fazendo algo que não quer fazer, então fazer com alegria. Lembra que eu falei lá? Fazer as coisas, tudo fazer como o Senhor estivesse fazendo. Então, servir a Deus com alegria. Então, o nosso serviço não deve ser feito com murmuração, mas com gratidão e entusiasmo. Tá? A alegria no servir é o perfume que atrai outros para Cristo. Por quê? Porque quando você vem para a igreja e as pessoas estão servindo com alegria, você fala assim, puxa vida, eu já ouvi aqui, irmãos, eu já ouvi as pessoas comentarem, falarem, puxa, eu fui bem recebido lá naquela igreja. A pessoa, você está lá na porta, lá, nada contra, irmãos, quem está na porta aqui é uma benção, tá, irmã Damares? Né? Entra lá, a pessoa está séria assim, a pessoa cumprimenta, a pessoa não... Vai, entra aí, vai. Irmãos, esse não vai, mas não volta mais, irmãos, tá? Então, servir a Deus com alegria, tá? A paz do Senhor, puxa, seja bem-vindo, né? Que bom que você veio aqui. Isso tem que fluir, ser natural nas nossas vidas. Então, servir a Deus com alegria. Então, o servir é um reflexo da nossa fé, da nossa gratidão. Tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, esse servir, ele vai ser um reflexo da nossa fé, da nossa gratidão, daquilo que o Senhor Jesus fez a Deus. O quão grato eu sou a Deus, tá? Então devemos ajustar o nosso servir, alinhar o nosso coração, a humildade, o amor, a perseverança, todos esses tópicos que nós falamos aqui, e a alegria, né? Nós devemos ajustar, alinhar a nossa vida, o nosso servir, né? Dentro desses itens que nós falamos aqui, porque se você serve com o coração, se você serve com humildade, se você serve com amor, com alegria, né? Se você tem perseverança naquilo, no servir, o ciclo vai fechar, né? O ciclo vai fechar no seu trabalho, no seu serviço a Deus. E para nós concluirmos, então, quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, nunca perde tempo, porque cada ato do seu serviço, ele vai ser uma eterna
semeadura. Então, não pense você que você está perdendo tempo em estar servindo a Deus, né? Jamais. Eu digo algo e concluo. Eu não tinha planejado falar isso, mas quando eu estava aqui ouvindo cadê o nosso cantor? Pode vir, o grupo Louvor, por favor. Humberto e companhia. Eu estava ali, Deus me colocou uma palavra no coração, que tinha um moço, ele tinha tudo na casa, né? É a parábola que nós sempre, acho que conhecemos, acho que todos conhecem de cor, do pródigo. Ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha tudo na casa. Ele tinha tudo. Mas um belo dia ele achou que aquilo lá era pouco ainda, e ele decide viver a sua vida. Pede para o pai a parte da sua herança e vai viver a sua vida. Mas e a gente tem que tomar cuidado, nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes somos propensos a ficarmos no comodismo e acharmos que o que estamos vivendo não está bom, né? E não olhamos para trás. E eu já sempre falo que nós devemos agradecer a Deus pelo que temos e não murmurar por aquilo que não temos, ou aquilo que queremos, tá? E esse jovem, ele vai viver a sua vida e ele perde tudo quanto ele tem, tudo quanto ele tem, ele perde. E só então ele entende o sentido de realmente de arrependimento. Quando ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome, a ponto de desejar comer vagens de alfarrobas que porcos comiam. Porque a fome, irmãos, é terrível, é terrível. Fome é terrível. Só quem passou fome sabe o que é passar fome, né? A pessoa com fome, irmãos, ele nem olha para a comida, ele não quer nem saber, ele vai comendo, tá? E porque a pessoa, quando não está satisfeita, ele fica, separa aqui, separa ali, esse verdinho aqui. Mas a pessoa com fome, ele vai, desossa mesmo, sabe? Se tiver colher daquela maior, ele vai, né? Essa era a condição daquele moço, né? Perdeu, não tinha o que comer. Aí ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai? Mas ele estava lá, servindo ao pai. Ele tinha abundância de pão, ele tinha casa, ele tinha cama, né? Ele tinha mantimento, ele tinha tudo na casa do pai, mas achou que não estava bom, né? A única coisa que ele tinha que servir era servir ao pai, é ser filho. E o pai não exigia dele nada além de filho, tá? Não, o texto não fala que o pai exigia coisas além disso, não. Mas ele disse assim: pai, não estou contente, eu quero viver a minha vida, eu quero ser, né, dono de mim. Tá bom, vai. Aí, quando ele chega nessa situação, ele diz assim, que ele reconhece o seu erro. Ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, vou falar com ele: pai, pequei contra o céu, né? Pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas faz comigo como um dos teus trabalhadores. Irmãos, a fome dele, a miséria dele era tanto que ele não queria nem a posição mais de filho, mas ele queria a posição de um trabalhador, de um empregado do seu pai. Porque quantos trabalhadores do Senhor têm abundância de pão, têm o que comer, e eu aqui estou morrendo, estou perecendo, estou passando fome, tá? Então, muitas vezes o que o inimigo ele lança e quer fazer na vida das pessoas, promete o mundo, né? E tudo o que há no mundo, com coisa que ele fosse dono de algo, irmãos. E a igreja coloca-se em pé, nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Porque engana. Eu por muito tempo eu fui até enganado por essa palavra, quando o diabo leva Jesus lá e promete as coisas. Eu falo: mas promete o quê? Ele não é dono de nada. Agora nós estamos servindo ao Deus que é dono de tudo, dono de tudo. Aí vem uma proposta que alguém quer dar algo para você que nem é dele, tá? Porque ele não é dono de nada.
Aí a pessoa pega e abandona os caminhos do Senhor. E quando ele volta para a casa do pai, o pai o recebe, o pai abraça, o pai mata bezerro, o pai coloca anel, o pai coloca sandália, o pai faz festa, porque ele diz assim: esse meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Ele voltou para a casa do pai para servir, para ser filho novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus.